Oi, meu nome é Thaís, eu sou professora de patchwork da Facil Casa dos Panos e hoje eu vou ensinar para vocês essa bolsa para academia. Como vocês podem ver, ela tem dois compartimentos. A parte de baixo ela é forrada com plástico. A intenção aqui é guardar shampoo, chinelo, toalha molhada. E aí aqui vocês têm o compartimento de cima, onde vocês guardam a roupa seca. Esse projeto está disponível em nosso site. Acessem www.facilcasadospanos.com.br. Lá vocês encontram tudo para patchwork, inclusive todos os materiais necessários para a execução dessa bolsa. Vamos começar? ccmixter.org. Então, gente, a primeira etapa da execução dessa bolsa é que vocês vão cortar os moldes conforme as orientações e medidas do projeto, ok? Vocês vão posicionar os moldes cortados na manta e atrás o forro. E vocês vão quiltar as peças conforme vocês quiserem. Então a gente vai ter duas peças dessa e duas peças dessa quiltadas, ok? A etapa seguinte da bolsa consiste em fazer uma aplicação no molde, da maneira que vocês quiserem. Então, só retomando como fazemos a aplicação. Eu escolhi o meu desenho, recortei no tecido com uma borda um pouco maior e eu vou trabalhar com o papel termocolante. O papel termocolante ele tem um lado liso e um lado áspero. Então, vocês vão pegar o desenho que vocês escolheram, vocês vão posicionar no lado áspero, que é onde tem a cola. Vocês vão posicionar o avesso do tecido no lado áspero do papel. Com o ferro não muito quente, vocês vão passar e depois a gente vai recortar essa bordinha em volta certinha do nosso desenho, ok? Pronto, meninas, eu fiz a aplicação na bolsa. Eu centralizei a minha aplicação no corpo da bolsa e na lateral também. Então, vocês vão ter duas laterais como essa e a frente e costas da bolsa, que é essa daqui, ok? Vocês podem trabalhar com o ponto caseado, ou na máquina, ou à mão, ok? Fazer o contorno da aplicação, ou algum ponto decorativo que tenha na máquina de vocês, certo? Então agora a gente reserva essas etapas. O próximo passo, nós vamos encapar o espaguete de plástico. Cortei uma faixa de tecido, vou encaixar o espaguete dentro e vou passar essa costura utilizando esse calcador aqui, que a gente chama de Pippin Foot. Esse calcador vocês encontram em nosso site, disponível para venda, ok? Prontinho, encapei o espaguete plástico. A próxima etapa, gente, nós vamos costurar o espaguete em volta da lateral da bolsa, em volta das duas laterais. Se vocês tiverem alguma dúvida de como costura o espaguete, vocês podem acessar nosso canal no YouTube. Lá vocês encontram os vídeos, dicas rápidas com Thaís Fábio. Lá eu ensino bem detalhado como vocês colocam esse espaguete, ok? Próxima etapa, então, nós vamos preparar as alças da bolsa. Então, de acordo com as medidas do nosso projeto, vocês vão cortar as faixas de tecido, que vocês vão fazer as alças. A gente dobra direito com direito. Vocês vão passar uma costurinha com um pezinho de máquina aqui e vocês vão desvirar essa faixa. Depois de desvirada, ela vai ficar assim, ó. A costura vai ficar no meio, ok? Depois dessa etapa, nós vamos passar a alça de algodão aqui por dentro, ok? Então, depois de passar a alça de algodão, nós temos essa etapa aqui, ok? Depois de passar a alça de algodão, são 4 alcinhas dessa que a gente precisa montar. Vocês vão rebater a costura nas laterais de cada alcinha, tudo bem? E aproveitando, já vamos adiantar a alça maior também. Então vocês vão seguir o mesmo procedimento anterior e vocês vão rebater uma costura agora na volta toda da alça. Inclusive as beiradas, vocês vão dobrar para dentro o excesso de tecido,
vai ficar assim, ó. O tecidinho tá dobradinho pra dentro. Então agora, vocês vão rebater uma costura na volta toda, ok? Prontinho, meninas. Rebati a costura na alcinha e rebati a costura na alça maior também, ok? Na alça maior, nosso procedimento agora vai ser o seguinte. De acordo com a marcação do nosso projeto, nós vamos dobrar a alça no meio, escondendo a costura, certo? E, atentas à marcação sempre, nós vamos costurar com a alça dobrada ao meio. A alça vai ficar assim. É um modelo diferente de alça, ok? Nós vamos fazer isso nas duas alças maiores da bolsa. As alcinhas menores, depois de todas as montadinhas e rebatida a costura dos dois lados, nós vamos encaixar a argola meia-lua, dobrar assim e vamos colocar em nossa bolsa, da maneira que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, uma alcinha aqui, outra aqui, respeitando a medida entre as alças de acordo com o nosso projeto, ok? Então, o próximo passo agora vai ser o seguinte. Nós vamos trabalhar com um zíper e cursor. Se vocês tiverem alguma dúvida de como coloca o cursor no zíper, acessem as dicas rápidas no nosso canal do YouTube. Eu ensino direitinho como coloca o cursor, tudo bem? Então, a próxima etapa vai ser a seguinte. Com os pedacinhos de tecido cortados, nós vamos posicionar direito do tecido com direito do zíper e o outro pedacinho de tecido atrás. Então a gente faz um sanduíche. Os dois tecidos ficam direito com direito e o zíper ao meio. Então agora nós vamos passar uma costura com o pezinho de máquina aqui. Na outra extremidade do zíper vocês vão fazer a mesma coisa, ok? Pronto, gente. Costurei as duas extremidades do zíper. Coloquei os tecidos. Então a próxima etapa agora é a seguinte. Nós vamos pegar o corpo da bolsa, o zíper que a gente acabou de montar, certo? Avesso do zíper com o avesso do meu tecido. Eu vou prender o zíper com um zigue-zague na parte superior da bolsa, ok? Nós vamos fazer isso nessa metade primeiro e depois a outra lateral do zíper vai ser presa na outra lateral da bolsa. Pronto. Costurei o zíper. Como vocês podem observar aqui, ó, eu prendi com pontinho zigue-zague. O zíper ficou no meio, frente e costas da bolsa, ok? Próxima etapa agora vai ser a seguinte. Faixinhas de tecido cortadas com tecido escolhido. Nós vamos posicionar o direito da faixa com o direito do zíper. E aqui nessa etapa, vocês podem costurar com o calcador de zíper ou apenas deslocando a agulha da máquina para a esquerda, ok? Dá uma margem boa também. Prontinho. Então, para vocês verem como ficou, eu costurei as faixinhas para dar um acabamento no zíper. Então, a próxima etapa, ó, nós vamos dobrar o tecido abraçando a costura, certo? Que nem eu fiz aqui. E nós vamos dobrar para fora. Então vai ficar um viés bem sutil aqui em torno do zíper. Próxima etapa agora, nós vamos passar uma costurinha aqui para prender e dar acabamento aqui no zíper, ok? Passei a costura, dei acabamento no zíper, como vocês podem ver. Próxima etapa agora, gente, nós vamos prender as laterais da bolsa. Então é o seguinte, vocês vão encontrar exatamente o meio aqui do molde, posicionar direito com direito, meio do molde com o meio desse outro molde aqui, certo? Nós vamos alfinetar, vou alfinetar sempre do lado maior da bolsa. Encontrou meio com meio, alfineta e nós vamos posicionando, prendendo com alfinetes um lado e o outro lado também. Então, depois de estar tudo alfinetado, vocês vão prender isso aqui com ponto zigue-zague, ok? Desse lado e do outro lado vocês vão fazer a mesma coisa com a outra lateral da bolsa, ok?
Pronto, gente, ó, costurei as laterais da bolsa, prendi só com ponto zigue-zague. Então agora é o seguinte, pra gente conseguir prosseguir com a montagem dessa bolsa, a gente tem que fazer o acabamento interno primeiro, senão não dá certo a ordem das etapas, ok? Então, vocês vão cortar duas faixas do tecido do forro, nós vamos dobrar ao meio e nós vamos costurar para dar o acabamento aqui, ó, as duas laterais da bolsa. Essa costura é importante vocês utilizarem o calcador para vivo, ok? Aqui, gente, costurei o viés aqui, ó, para dar o acabamento nas laterais da bolsa, ok? Então, a parte de cima, o compartimento de cima da nossa bolsa está pronto. Eu vou desvirar para vocês verem como ficou. Antes de finalizar esse viés interno, é sempre interessante observar se a costurinha do vivo ficou certinha, ok? Essa é a parte de cima da nossa bolsa, frente e costas. A alça maior a gente vai deixar para colocar por último, ok? Próxima etapa agora, nós vamos montar o compartimento de baixo da bolsa. Então, com o tecido escolhido, ó, eu vou precisar de 8 quadradinhos como esse, ok? As medidas estão no projeto. 8 quadradinhos como esse, e eu vou precisar montar joguinhos dos dois tons de faixa, do lilás e do cinza. Então a gente vai costurar essas faixinhas. Vou precisar montar 16 joguinhos como esse, ok? Próxima etapa. Nos quadradinhos que a gente cortou, eu vou precisar marcar, ó, a margem de costura aqui e aqui. Então, vocês olhando o quadradinho de frente, a margem de costura vai ficar na direita de vocês e na parte inferior, ok? Marcamos a margem de costura. Então agora eu vou fazer o seguinte. A faixinha que a gente costurou, ó, o lado lilás, direito com direito. No cruzamento das duas marcas que eu fiz, eu vou deixar a sobra do meu tecido, ok? Ó, então posicionei direito com direito. Vou costurar com o pezinho de máquina seguindo a marca que eu fiz aqui e vou parar no cruzamento das duas marquinhas, ok? Ó, como vocês podem ver, eu costurei a faixinha deixando a sobra no cruzamento das marquinhas. Isso aqui é importante para o canto mitrado sair certinho, ok? Então agora com a outra faixinha eu vou fazer a mesma coisa na outra marca, olha, lado roxinho, direito com direito, e eu vou deixar a sobra também pro mesmo lado onde sobrou a faixinha anterior, ok? Então, de novo, eu vou costurar bem certinho em cima da marquinha e vou parar aqui no cruzamento. Olha, eu costurei a outra faixinha. Eu vou mostrar para vocês em vários ângulos diferentes para vocês entenderem certinho como ficou. Costurei assim, então vocês percebem que aqui tá solto, aqui eu ainda não costurei. Nas costas ficou assim. Costurei exatamente nas marquinhas que eu fiz, ok? Então a próxima etapa agora, ó, eu vou dobrar o meu quadradinho avesso com avesso. Vou posicionar bem certinho aqui e vou prender com um alfinete. Vamos sair do lugar. Então, quando eu dobro o meu quadrado avesso com avesso, automaticamente as duas faixinhas que eu costurei, elas vão ficar direito com direito, ok? Então aqui a gente só precisa fazer um ajuste para a emenda ficar certinha e ficar bonita. Uma costura tem que estar para um lado, certo? E a outra costura tem que estar tombada para o outro lado. Porque agora a gente vai fazer o encontro das duas faixinhas para formar o canto mitrado. Então posicionei direito com direito, ó, posicionando bem certinho o encontro dessa faixa com essa, ok? Então agora eu vou fazer a seguinte marcação aqui, ó. De onde eu parei com a costura anteriormente, ó, minha costura tá aqui nesse ponto. Parei com a costura nesse ponto, com uma reguinha, eu vou fazer um traço até a ponta da faixinha cinza.
melhor vocês marcarem com uma caneta, com um lápis. Então agora eu vou passar essa costura na faixinha cinza, ok? Olha, eu passei a costura na marquinha que eu fiz, ok? Então, agora o próximo passo, eu vou tirar o excesso de tecido, vou cortar deixando uma margem, certo? E vou abrir, olha só, o canto mitrado, ele fica certinho, gente. Então, a próxima etapa agora é abrir bem essa costura, passar no ferro, certo? E esse aqui a gente passa pra fora, assim, ó. Então, aqui eu tenho um quadradinho, que a gente vai montar o compartimento de baixo. Eu preciso montar mais 8 quadrados iguais a esse. E nós vamos emendar um quadrado no outro, ok? Olha, meninas, eu montei os 8 quadrados. Eu emendei um quadrado no outro, então eu tenho aqui ó, uma fileira de 8 quadrados juntinhos. Depois de juntos esses 8 quadrados, a gente vai costurar uma faixinha lilás, ó, aqui no topo dessa faixa, que é para dar o acabamento na parte superior, ok? Feita essa etapa, o passo seguinte é colar esses quadrados na manta, ó. Aqui eles já estão na mantinha. Então eu colei na manta e eu passei um zigue-zague em volta, ok? Próxima etapa agora, nós vamos fechar, isso aqui vai virar uma circunferência, ó. Vou posicionar direito com direito e nós vamos passar uma costurinha aqui, ok? Prontinho, costurei, agora a gente desvira. Esse aqui é o compartimento inferior da nossa bolsa, ok? Ele tá pronto. Então agora a gente vai reservar essa parte, nós vamos trabalhar com um zíper. O zíper nós vamos encaixar os dois cursores, um por cada lado, e nós vamos cortar na medida que diz no nosso projeto, ok? Próxima etapa vai ser a seguinte, ó. Esse daqui é o acabamento do zíper. Então eu colei na mantinha, ok? E eu vou ter o forro equivalente a essa peça. Então a próxima etapa agora vai ser a seguinte, ó. Nós vamos posicionar direito do tecido cinza com direito do nosso zíper e o forrinho vai vir aqui embaixo, ó. Então a gente vai passar uma costura com o pezinho de máquina nessa parte e na outra extremidade desse tecidinho eu vou unir a outra extremidade do zíper, ó. Então aqui, e o tecidinho roxo, que é o nosso forro, também, mesmo procedimento. Então, com isso daqui, nós vamos formar uma circunferência, que isso vai ser encaixado na parte superior dessa peça que a gente acabou de montar, ok? Vou costurar. Pronto, meninas, ó, eu costurei. Então, esse aqui é o acabamento do zíper, ele emenda uma parte do zíper até a outra. Então, nós formamos uma circunferência, ok? Essa parte do zíper agora vai ser encaixada com essa, certo? Então aqui vocês observem o seguinte, ó. Aqui é onde nós temos a costura. Esse é o meio da nossa bolsa. Isso aqui vai ser as costas da bolsa, ok? Então, essa parte aqui também vai ficar nas costas da bolsa. Então nós vamos marcar meio com meio e nós vamos alfinetar aqui. E todo o restante do zíper vai ser alfinetado no contorno, certo? Nós vamos prender essa peça toda aqui em volta com pontinho zigue-zague. Ó, pessoal, costurei o zíper todo em volta da nossa peça, tá? Lembrando sempre, ó, direito do zíper com o direito do tecido, ok? Então agora, nós temos que fazer a mesma coisa com o forro equivalente a essa peça redonda, certo? Então, só que vocês lembram que o forro todo por dentro desse compartimento inferior, ele é forrado com plástico. Então, antes da gente costurar o forro, a gente tem que cortar o plástico também, certo? Meu conselho é o seguinte, sempre que se compra o plástico, ele vem com um papel atrás. Mantenham esse papel porque facilita o corte e a costura do plástico, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Tem o plástico. Eu vou posicionar o forro
em cima do plástico e vou prender toda a volta com um zigue-zague, ok? Prontinho, meninas, ó. O plástico de um lado, o tecido do outro. Eu já tirei o papel que vem junto com o plástico, certo? Lembrem o seguinte, que o direito do tecido do forro tem que ficar virado para o plástico, porque essa vai ser a parte interna da bolsa e é o que vai ficar visível, ok? Como eu estou trabalhando com um tecido liso, não tem diferença o direito e o avesso, ok? Então, próxima etapa agora, nós vamos também fechar um círculo com esse forro. Juntamos tecido direito com direito e uma costurinha com pé de máquina aqui, ok? Prontinho, transformei o meu forro e o plástico numa circunferência também. Então, meninas, a próxima etapa agora, ó, nós temos a parte de fora e a parte de dentro. Então, eu vou encaixar a parte de fora dentro do plástico, ok? Observem, costura com costura, ok? Então, nós vamos alfinetar um dentro do outro e nós vamos passar uma costura onde está o zíper, deslocando a agulha da máquina para a esquerda, ok? Pronto, gente, eu passei a costura toda em volta, certo? A manta tá dentro, o forro tá fora. Agora a gente desvira isso aqui tudo. É um pouco duro por causa do plástico, mas com calma dá pra fazer. Olha só. Agora eu vou empurrar o plástico todo pra dentro. Tá vendo? E a nossa próxima etapa vai ser rebater uma costura para manter o plástico na posição dele, na posição interna. Então, a gente tem o zíper, temos a parte de fora e a parte de dentro com o plástico. Agora, nós vamos rebater uma costura nessa volta toda, ok? Pronto, costurinha rebatida, certo? Por dentro, como ficou. Então agora, próxima etapa, nós vamos passar costuras dividindo todos esses quadrados, ok? Pronto, passei as costuras dividindo todos os quadrados, aqui por dentro dá pra ver. Próxima etapa, vocês vão cortar quadradinhos do feltro estruturado branco com a medida exata para eles entrarem aqui dentro de cada divisória, porque é uma bolsa de 2 andares, então ela precisa ser bem estruturada, principalmente a parte de baixo para aguentar o peso da parte de cima, ok? Então vocês vão encaixar, ó, o feltro dentro de cada quadradinho desses, ok? Então essa parte está pronta, por enquanto a gente reserva. Agora a gente vai montar o fundo da bolsa. Esse molde aqui, ó, vocês vão cortar, certo? Então eu escolhi para o fundo da bolsa o tecido cinza, colei na manta R2 e nós vamos estruturar com o feltro estruturado branco. Observem que o molde do feltro é um pouquinho menor, é assim mesmo. Então a gente vai posicionar o feltro aqui e em seguida o forro. E nós vamos quiltar para prender todas as camadas, ok? Nós vamos fazer o mesmo procedimento com o outro molde desse que vai ficar na divisão da bolsa. Ele vai dividir o compartimento de cima com o compartimento de baixo, ok? Pronto, ó, eu tenho o fundo da bolsa e a peça intermediária que vai dividir os 2 compartimentos. As duas estão quiltadas, estão com a manta, com o forro, certo? Então o próximo passo, de novo, o plástico, porque o compartimento de baixo vai estar inteiro forrado com plástico. Então eu cortei a peça de plástico, eu vou posicionar o forro no plástico. E nós vamos prender com um zigue-zague em volta, nas duas peças. Essa peça do meio, ela tem forro dos 2 lados, então tanto faz, ok? Pronto, gente, prendi o plástico nas duas partes, ok? Agora a gente reserva essas partes. Nós vamos juntar a parte de cima da bolsa com a parte de baixo. Então aqui eu tenho parte de cima,
parte de baixo, vou desvirar a parte de baixo, vou ficar com o forro virado para fora. Desviramos. Agora, nós vamos encaixar uma dentro da outra. Então, esse pedaço onde não tem zíper, ele vai ficar nas costas da bolsa, ok? Nós vamos alfinetar aqui, então sempre pensando o seguinte, direito do tecido com direito do tecido. Eu vou alfinetar isso aqui em toda a volta da bolsa e vou prender tudo isso daqui com um zigue-zague, ok? Pronto, passei o zigue-zague, eu prendi as duas partes, ó, parte de baixo, parte de cima, certo? Uma dica importante nessa etapa é a seguinte, às vezes quando a gente encaixa uma peça dentro da outra, dá a impressão que não vai casar, não vai bater certinho a costura. Então o que vocês podem fazer é desvirar a bolsa. Encaixar o zíper pela parte de dentro. Deixa eu desvirar aqui para vocês verem. Então, ó, mantendo assim a bolsa com o forro virado para fora. Com a parte de cima aqui e o zíper tá aqui dentro. Às vezes é mais fácil alfinetar dessa maneira, ok? Então a próxima etapa agora vai ser com a bolsa assim desvirada, ok? Então eu vou pegar a divisória do meio, coloquei plástico de um lado, eu vou posicionar essa divisória aqui, olha, com o plástico virado para dentro, ok? Vou prender essa divisória aqui com um zigue-zague na volta toda. Costurei o fundo, ó, nossa bolsa ficou assim, certo? Vocês estão vendo ela por dentro, como ela ficou. Então agora, antes da gente desvirar, vocês vão ter que fazer já o acabamento aqui. Costurando uma faixinha de tecido nessa borda e já dando todo o acabamento aqui pra gente poder esconder a costura, ok? Pronto. Costurei todo o viés de acabamento aqui em volta. Eu fiz um ponto decorativo, vocês podem fazer a mão como vocês quiserem. Então agora a gente vai desvirar a bolsa. Com cuidado, porque tá bem duro, né? Tem plástico dentro, tem coisa estruturada. A bolsa está quase pronta. O que falta? Colocar o outro fundo dela, que a gente também vai prender com um zigue-zague aqui em volta e vai fazer o viés de acabamento. E já pode prender as alças. Com as alças, encaixar uma em cada argola. Vamos passar uma costura bem reforçada, ok? Uma aqui e outra aqui. E do outro lado a mesma coisa. Ok? Meninas, finalmente a bolsa tá pronta. Quem disse que uma bolsa de patchwork não pode ser bem funcional? Lembrando que para você confeccionar essa bolsa é preciso recorrer ao projeto. Lá você tem os moldes com as medidas, um super passo a passo e mais a lista de materiais necessários, ok? No site da Facil vocês vão ter as seguintes opções. Vocês vão poder adquirir só o projeto. Aí nesse caso você pode comprar os materiais em separado, ou usar materiais que você já possua. Ou você vai poder adquirir um kit que eu vou deixar preparado com todos os materiais necessários para montar uma bolsa, e mais o projeto de brinde. A princípio eu vou deixar disponíveis dois kits. O kit 1, essa bolsa lilás e cinza, e o kit 2, essa bolsa azul e vinho. É isso aí, gente. Se vocês gostaram, cliquem em gostei, curtam a nossa página no Facebook, inscrevam-se no nosso canal no YouTube e compartilhem o nosso vídeo nas suas redes sociais. Obrigada, um beijo e a gente se vê.